Fala aí pessoal, sou o Renato Peçanha do canal Aqui Se Faz História. Na semana passada nós publicamos um vídeo com algumas indicações de leitura para a quarentena. Hoje eu estou voltando aqui, como prometi, para passar uma série de indicações de filmes para serem assistidos durante a quarentena. Esses filmes que nós vamos falar aqui, eles estão disponíveis em sua maioria nas plataformas de streaming ou você pode baixá-los da internet também sem problema e sem dificuldade nenhuma, tá bom? Antes de começar a assistir o vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, é de graça, valeu gente? E espero que vocês gostem. Bom pessoal, vamos começar aqui a nossa lista. Eu quero começar indicando para vocês um filme chamado Reds. Esse filme é da década de 80, dirigido pelo também ator Warren Beatty, e ele acompanha basicamente a história desse livro aqui, 10 Dias que Abalaram o Mundo, do jornalista estadunidense John Reed. Para ser mais preciso, o filme ele tem duas linhas narrativas. A primeira delas acompanha a vida do John Reed, jornalista, escritor, militante do Partido Comunista, que estava na Rússia durante o processo revolucionário de outubro de 1917. E a outra linha narrativa é justamente o processo de escrita desse livro aqui e a repercussão que ele causou nos Estados Unidos e fora. O livro tem um trabalho histórico muito interessante. Ele teve entre os seus consultores e roteiristas o historiador Robert Rosenstone, que é um estudioso da Revolução Russa, um estudioso da vida do John Reed e também um teórico da relação cinema e história. Ele é autor desse livrinho aqui, ó, que eu recomendo muito, A História nos Filmes e os Filmes na História. Então, se você quer saber um pouco mais também sobre a relação cinema e história, ó, tá aqui. E o Rosenstone ele foi o consultor do livro, então ele garantiu uma integridade muito grande à obra. Mais do que aquele factual de aconteceu ou não aconteceu, o Rosenstone ele teve o trabalho de direcionar historicamente e até esteticamente as representações que o filme construiu. Então vale muito a pena. O filme é um pouco longo, tá, gente? Tem umas 3 horas de duração, mas eu acho que nesse momento ninguém está com muita pressa de sair de casa. Bom, o outro filme que eu quero indicar para vocês se chama Era Uma Vez na América, do diretor italiano Sergio Leone. Sergio Leone é muito conhecido pelos westerns espaguetes, né? Que são aqueles filmes de faroeste realizados na Itália. O Sergio Leone foi um dos diretores que impulsionou a carreira do Clint Eastwood com uma série de filmes sobre um caçador de recompensas, na qual a gente tem Por um Punhado de Dólares, Por um Punhado a Mais de Dólares e Três Homens em Conflito. O Sergio Leone também dirigiu aquele que particularmente para mim é um dos melhores filmes de faroeste, que é o Era Uma Vez no Oeste. E o Era Uma Vez na América ele acompanha a história de 6 garotos judeus que vivem em Nova York na década de 30 e conta justamente a história de amizade e lealdade entre esses garotos, tendo como pano de fundo a máfia judaica. Não comparem com O Poderoso Chefão. Poderoso Chefão é um filme sobre a família, é um filme sobre um reino. Era Uma Vez na América é um filme sobre amizade, sobre lealdade, que tem como pano de fundo justamente o cenário da máfia entre a década de 30 e a década de 60. Não é exagero dizer que o recente filme do Scorsese, o irlandês, ele tá mais para Era Uma Vez na América do que para o Poderoso Chefão. Então, assim, a gente tem muito no nosso imaginário aquela questão da máfia italiana, mas junto com essa máfia também havia a máfia judaica e a máfia irlandesa. E o Era Uma Vez na América lança esse olhar muito particular sobre a máfia judaica, perpassando ali também alguns conflitos com os irlandeses em Nova York. Então, Era Uma Vez na América, do Sergio Leone. Tem no Amazon Prime, caso você não consiga baixar pelo bom e velho torrent, você pode achar na Amazon Prime o corte europeu do filme, de 3 horas e 49. Então, recomendo muito para vocês. Se você está afim de assistir uma coisa um pouco mais leve, de repente quer assistir junto com as crianças, eu recomendo fortemente os desenhos do estúdio japonês Ghibli. O catálogo do estúdio Ghibli está quase todo disponível na Netflix. A última leva de estreia, se eu não me engano, ocorre no dia 1º ou 2 de abril. Basta vocês conferirem na internet.
E os desenhos do Estúdio Ghibli, eles são uma raridade. São totalmente opostos aos desenhos que a gente está acostumado a ver dos estúdios Disney. Também são muito diferentes dos desenhos da cinematografia europeia. E é uma oportunidade tanto de conhecer essa obra que é uma obra densa, é uma obra que carrega muitos significados, trata de diversos temas, desde o amor na cidade grande até lutas místicas entre seres de floresta pela sobrevivência. Então, se você quer assistir alguma coisa com as crianças, quer apresentar algo diferente para elas, ou até mesmo quer conhecer algo diferente, sugiro que procure os desenhos do Estúdio Ghibli na Netflix. Da atual leva de desenhos que estão lá, eu recomendo muito Princesa Mononoke, o Conto da Princesa Kaguya, Nausicaa no Vale dos Ventos, O Castelo no Céu e A Viagem de Chihiro. Então aproveitem porque é uma oportunidade muito boa de conhecer uma série de desenhos de muito boa qualidade. É muito comum nesses períodos de crise, e a história mostra isso, que as pessoas elevem seus pensamentos para os planos religiosos ou para os planos cósmicos, digamos assim. Se confrontar com a grandeza e com a infinitude do universo costuma dar às pessoas a sensação de pequenez, de que elas não são nada nesse mundo e de que tudo é passageiro, inclusive as crises. Então, no momento onde muitas pessoas estão buscando assim uma conexão maior, eu quero sugerir aqui uma série de filmes e de documentários que tratam justamente de questões, digamos assim, cósmicas. O primeiro desses filmes se chama A Chegada, o filme do diretor Denis Villeneuve, lançado em 2016, e fala de naves alienígenas que aparecem na Terra. Só que ao contrário do que comumente se mostra, essas naves não trazem caos, não trazem destruição, não trazem morte. Muito pelo contrário, elas trazem uma mensagem. Mas que mensagem é essa? Entra em ser uma linguista que vai tentar decifrar a mensagem desses seres para os humanos. A Chegada é baseado no conto A História da sua Vida, do escritor Ted Chiang. Ted Chiang, que é provavelmente um dos melhores contistas de ficção científica da atualidade. Ele tem esse livro de conto aqui, chamado justamente A História da Sua Vida. E no conto original ele fala basicamente a mesma história, de uma linguista tentando decifrar a mensagem que esses alienígenas trazem. Então, se você puder, assista o filme e leia o livro. É uma ficção de ótima qualidade. Quem preferir uma coisa um pouco mais detalhada e mais pé no chão, eu sugiro a série Cosmos. O Cosmos ele tem duas versões. Uma que foi lançada em 1980 e era apresentada pelo astrofísico Carl Sagan, e uma outra versão de 2014 que é apresentada pelo astrofísico o Neil deGrasse Tyson. Ambas as versões são produzidas pela viúva do Carl Sagan e elas contam justamente sobre alguns mistérios do universo. Em ambas a gente tem o Carl Sagan e o Tyson explorando esses mistérios, e eles trazem à tona questões como por que a Terra não é plana, o formato do universo, campos gravitacionais, buracos negros, a influência da Lua nas marés. Então, assim, para você que ainda insiste em escutar essa galera youtuber que manja de física quântica tanto quanto manja de energia nuclear, ou seja, porcaria nenhuma, eu sugiro a série Cosmos. A série Cosmos dos anos 80 ela pode parecer um pouco datada em alguns aspectos, mas pensem no contexto que ela foi realizada. Anos 80, a internet ainda não era uma coisa massificada nos Estados Unidos e muito menos aqui. Para as pessoas conseguirem informação, você tinha que ler enciclopédia, você tinha que procurar uma biblioteca pública, e isso representou um ponto muito importante na massificação das informações científicas. Ela foi feita pela BBC, que até então já era pioneira em documentários de diversas áreas. Ela traz uma questão dos efeitos especiais, de uma linguagem muito acessível ao grande público. Na década de 80, a Globo chegou a exibir Cosmos nas manhãs de domingo. A TV Cultura vira e mexe, reapresenta a série. Então, se vocês puderem, assistam Cosmos. Tanto a série do Carl Sagan, pelo seu valor histórico, e particularmente eu acho que ela ainda está muito atual, quanto a do Tyson, tá ok, gente? Então, se você está afim de se voltar para o cósmico, assistam Cosmos. Agora, se você está afim de entrar em contato com uma elevação maior, não necessariamente no plano científico, eu recomendo o documentário Sansara. Sansara é uma coletânea de imagens que mostra o quanto
o ritmo de vida do ser humano está associado ao ritmo de vida do planeta. Ele faz um passeio simbólico pelos diversos ciclos da vida, tanto aqueles retratados no plano material, quanto aqueles retratados, digamos assim, nos planos místicos, nos planos esotéricos. Pensa no Sansara como um guia de meditação não verbal. Você vai ser conduzido por uma série de imagens muito bem fotografadas, muito bonitas, é, com sons originais, sons do ambiente, alguns sons de trilha sonora também, mas no geral um filme para você se entregar, para você assistir, relaxar e se aprofundar. É um documentário esteticamente muito bonito, é cinematograficamente relevante, porque ele explora um tema que é muito sensível, principalmente às populações orientais, que é a questão do samsara, dos ciclos da vida, da libertação do plano material. Então, se você está a fim de relaxar, dar uma viajada, recomendo muito o documentário Sansara. Bom, para indicar o próximo filme, eu tenho que fazer a pergunta-chave de 2019. Você já assistiu Bacurau? Se não, a hora é agora. Assistam Bacurau. Está disponível em diversos serviços de streaming. Eu creio que a essa altura todo mundo já está meio escaldado de saber a história do Bacurau, mas vamos lá. O filme conta a história de uma comunidadezinha que fica em algum lugar no interior do Nordeste, que um belo dia descobre que foi riscada do mapa literalmente. Ninguém acha mais Bacurau no mapa. E a partir desse momento a cidade começa a sofrer uma série de ataques misteriosos. E a população decide se unir para combater esses ataques. Quem já viu os filmes do diretor John Carpenter vai pensar justamente que Bacurau é um filme B do John Carpenter. Eu particularmente acho isso também. Eu vejo Bacurau como um encontro de um filme B do John Carpenter com o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, do Glauber Rocha. Então, se você ainda não assistiu Bacurau, assista. E ainda dentro da cinematografia nacional, eu quero recomendar a vocês um filme que veio lá de Brasília, chamado O Último Cine Drive-In. O filme conta a história de um rapaz chamado Marlon Brando, que volta para a cidade dele para cuidar da mãe que está doente, e lá ele reencontra o pai, que administra o último cinema drive-in da cidade. Cinema drive-in é aquele que você vai de carro, põe a moedinha lá na caixinha tal, para poder ver o filme que é projetado lá num telão a céu aberto. Então, eu recomendo muito o Último Cine Drive-In. Ele tem uma pegada meio Cinema Paradiso, do Giuseppe Tornatore, um filme italiano também muito famoso, muito bonito. Quem puder, assista. E ele traz uma cinematografia diferente. Nós que estamos muito acostumados a essa cinematografia sul-sudeste, esse filme vem lá do centro-oeste do Brasil, tem imagens lindas, tem uma história muito consistente, então assistam Bacurau e O Último Cine Drive-In. Bom, e para fechar aqui essa lista de indicações, senão eu vou acabar me alongando muito, eu quero recomendar alguns filmes épicos, que são aqueles filmes de muitas horas, muitos figurantes, muitos recursos, mas que estão no cerne da era de ouro do cinema, tanto estadunidense quanto o cinema feito fora de Hollywood. Um deles é Os Dez Mandamentos. Não aqueles Dez Mandamentos cafona de uma certa emissora de televisão, um certo filme superfaturado. Estou falando dos Dez Mandamentos original de 1956, dirigido pelo Cecil B. DeMille, que conta a história bíblica de Moisés. Desde quando ele foi achado pela rainha, num cestinho no rio Nilo, até o seu destino como libertador dos hebreus do Egito. E tem uma cena de abertura do Mar Vermelho que ainda é a melhor de todas. Então, tá a fim de assistir um épico desses bem hollywoodianos? Os Dez Mandamentos do Cecil B. DeMille. O outro filme que eu quero indicar é Os Sete Samurais, do Akira Kurosawa. Se você nunca teve contato com a cinematografia japonesa, comece por Os Sete Samurais. É um filme um pouco longo. No começo ele pode requerer um pouco de paciência, mas acreditem, vale cada momento. Os Sete Samurais conta a história de 7 ronins, 7 samurais sem mestres, que são contratados por aldeões de um determinado lugar que vivem sofrendo com assaltos de um bando de ladrões. Então eles contratam os 7 samurais para defender a aldeia e preparar os aldeões para uma futura invasão. Os Sete Samurais ele tem uma das estruturas narrativas mais interessantes do cinema, alvo de muitos estudos até hoje, e inspirou filmes como Sete Homens e um Destino, até Vida de Inseto. Então, se você quer ter contato com a cinematografia japonesa,
Quer conhecer a obra do Akira Kurosawa? Eu recomendo muito, Os Sete Samurais. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da lista. Se gostou do nosso vídeo, deixa aqui o seu joinha, compartilhe também, ajuda bastante. E na semana que vem nós estamos de volta com algumas indicações de livros teóricos da área de história. Quarentena também pode ser uma boa para malhar a massa cinzenta. Valeu, gente! Lembrando, se você pode, fique em casa, seja solidário com o seu próximo, seja solidário com as pessoas que potencialmente podem contrair o vírus. Lembrem que quando tiver o pico da doença, acabou essa história de grupo de risco. Todo mundo pode ser infectado, todo mundo pode ser uma vítima em potencial. Lave as mãos, cuide de si e cuide do seu próximo. E vamos ter fé, vamos ter certeza de que isso tudo vai passar. Valeu, gente. Um beijo na alma de todos. Até a próxima.